hoje não tem como amenizar nada. Hoje foi uma vergonha, né? O Fluminense, talvez das maiores vergonhas do ano, foi esse jogo de hoje do Fluminense. A gente vem falando sistematicamente quando o time jogando mal, mas quando ganha, a gente ameniza um pouco por causa da vitória, da vontade e tal, dá para amenizar, mas não tem como passar a mão na cabeça de ninguém. Hoje não tem como passar a mão na cabeça de ninguém. Então é para deixar claro, porque se vier alguém aqui mandar um superchat para amenizar alguma coisa, é melhor, né? Se a pessoa tem essa intenção, hoje não tem como amenizar nada. Hoje foi uma vergonha o que o Fluminense passou no Maracanã. O Fluminense empatou contra um Juventude devastado como time, que é limitado, e em função dos acontecimentos do Rio Grande do Sul, time sem cabeça para treinar, ou seja, o time em outro mundo, né? E o Fluminense no Maracanã, precisando da vitória, o Fluminense consegue empatar contra o Juventude num jogo medíocre. Jogo medíocre do Fluminense, né? É o jogo medíocre. Se o Fluminense faz o jogo desse da Libertadores, vai ser eliminado, né? E aí a tancada vai vir, né? Se for eliminado numa postura dessa, né, com uma situação dessa, a tancada vai vir forte. Não adianta muito a gente falar de Diniz, porque Diniz renovou o contrato, então vai ficar aí até o final do ano que vem. Então vai ter que aturar, todo mundo tem que aturar o Diniz. Vai dar certo, vai dar errado, a gente não sabe, mas não adianta a gente ficar falando, porque o Mário renovou o contrato dele, então se der uma cagada monumental até o final do ano, ou vai mandar embora e pagar a multa, ou ele vai ficar envergonhado, porque também tem que ter caráter, né? O cara vai ter que ter caráter. Se ele não conseguir conduzir esse time para um título, para uma coisa maior, né? Ele vai ter que tomar vergonha, né? E pedir para sair, se for o caso. Agora, o meu alento de Fluminense hoje é o Thiago Silva. Só. Se nós não tivéssemos com o Thiago Silva vindo, eu iria dizer para vocês que eu não tenho esperança de nada. Hoje, o meu alento é o Thiago Silva. Pô, Vilela, mas vai botar tudo na conta de um jogador? Hoje é o que eu estou fazendo, é isso. Hoje, para mim, o alento é esse. O resto tá morto, né? O resto, cara, não tá no momento legal. Por quê? Porque a gente já não vem jogando bem na Libertadores e jogo nenhum vem jogando bem. O Fluminense joga mal todo jogo, consegue resultado, então a gente, né, ameniza, ganhou Guerreiro, né? A gente tenta amenizar um cenário para não bater todo jogo, mesmo ganhando, quer dizer, fica também, né, um papo de maluco. A gente fala que o time jogou mal, que até não mereceu ganhar, mas conseguiu a vitória, mostrou raça, deu sorte, enfim. A gente de alguma maneira ameniza. Mas num jogo como hoje, quando o Fluminense pega um Juventude morto, um clube que está num momento péssimo da sua trajetória, vindo da Série B, fraco, com orçamento baixo, jogador, Nenê com 40 vai fazer 43 anos. O Nenê vai fazer 43 anos. Podia estar no time do Fluminense. Melhor que alguns jogadores aí. Poderia estar jogando aí. Se for, não estou falando que eu queria ele, mas um jogador poderia estar jogando. E o Fluminense não consegue, não tem capacidade de ganhar do Juventude. O Germancano até deu 2 chutes, mas não se sabe o que acontece com ele. O que é naquela loucura, né? Marcelo, para mim, até jogou bem, né? Não pelo gol de pênalti, mas é um jogador que tem, inverte a bola e tal. O Ganso também, a meu ver, bem. Mas, de maneira geral, o time do Fluminense é uma bosta hoje. Horrível. Horrível o time do Fluminense. Poderia ter perdido o jogo do Juventude. Eles tiveram chance, vieram para cima do Fluminense. Todo time consegue jogar contra o Fluminense. Todo time consegue fazer pressão no Fluminense, por menor que seja o time. É um negócio absurdo o que a gente está vivendo com esse time aí. Um time caro, os jogadores recebem dia, são tratados a pão de ló, hotéis, melhores hotéis, tudo, melhor tratamento que se tem, o CT, e apresenta um futebol porco desse, futebol sem efetividade, e aí vamos botar na conta do Diniz. Ok, mas aí o jogador também tem que ter postura para mudar dentro de campo isso. Esse gol que o Fábio tomou foi surreal. Um gol, eu não sei nem se que gol é esse. A bola estava com o Marlon passou para o Thiago Santos, que passou para o Marquinho, que passou para o Marlon, que passou para o Thiago Santos, que passou para o Fábio. Que jogada bosta é essa, gente? Que jogada porcaria é essa? Medíocre contra o Juventude, acuado, recuando bola para trás, sem objetividade nenhuma na frente. Gente, que loucura, cara. Que loucura é isso? Um jogo que o Fluminense tinha obrigação de ganhar, gente. O Fluminense tinha obrigação de ganhar. Porra, não é possível que o Fluminense vá viver de novo esse cenário que viveu em alguns momentos, ano passado e ano retrasado. E não tem como passar a mão na cabeça de nada. Não há como passar a mão na cabeça.
Você empatar com Juventude no Maracanã é uma tragédia transcendental. É uma tragédia, é quase que uma derrota. São pontos irrecuperáveis. E esses 2 pontos que o Fluminense me deu por Juventude são irrecuperáveis. E vai lá jogar no Jacone, é derrota. Sempre derrota no Jacone. Os últimos 2 jogos lá, 1-0 pro Juventude. Os 2 últimos jogos lá, 1-0 pro Juventude. Não interessa se tinha água, se tinha o que fosse. Uma porcaria. Aqueles jogos que a gente viveu lá, aquele pesadelo que foi no Alfredo Jacone. E aí os caras vêm no Maracanã, depois de um mês e tanto parado, problema de família, cabeça dos jogadores, sei lá, nem sei como é que tava. E aí vem no Maracanã, vem pra cima do Fluminense, vem pra cima, vem pro gol. Aí o Fluminense começa a fazer toqueira lá atrás. E essa toqueira é a coisa mais imunda hoje do futebol brasileiro. A toqueira do Fluminense, lá atrás, é a coisa mais imunda produzida no futebol brasileiro hoje, em 2024. Nada é pior que essa toqueira, que eu já venho falando há muito tempo. A gente torce, a gente tem fé que vai melhorar, que vai ser mais ofensivo, que vai atacar, confia porque ganhou, mas a gente está estragando o nosso 2024. Já são muitos jogos, já passou o começo, aquela coisa de temporada que começou mais tarde. Entramos em junho. A torcida do Fluminense hoje no Maracanã estava devastada. Torcedor do Fluminense devastado com ódio. Aí depois quer que o público vai. Como é que vai? Como é que você... Eu já não peço mais para ir, né? Na realidade, porque senão é negócio de caga-regra, aquela coisa. Então, não falo mais. Quem não quer ir, não vai. Passa papelão. Se chegar no clássico, não quiser ir, não vai. Cada um faz o que quiser da sua vida. Eu já não peço mais. Eu acho que cada um tem que fazer o que achar que deve. Agora, não estimula, né? Agora, na Libertadores conseguimos as vitórias? Conseguimos as vitórias. Mas como? Mas Deus sabe como. O jogo contra o Cerro foi uma devastação lá em Assunção. Conseguimos um empate milagroso, poderíamos ter validado aquele gol do Arias, que foi confuso, mas jogamos muito mal, conseguimos um empate. Contra o Colo-Colo, conseguimos a vitória, enaltecemos porque o Fluminense conseguiu a vitória. Jogando um futebol podre também, achamos um gol, né? Graças a Deus achamos aquele gol ali, o Manuel, que nos salvou. E no Maracanã também atuações, né, com dificuldade, contra a Aliança Lima, que é um time horroroso, né? Então não dá, gente, não dá. Os jogadores do Fluminense, eles têm que ver os VTs. Cara, vocês ganham muito dinheiro, gente. Vocês são tratados a pão de ló. Fica aí torcedor babando o ovo de jogador, fica torcedor babando o ovo de jogador com o negócio de tirar foto, e aí depois a gente vê o que acontece aí. Enaltece, endeusa jogadores, e os jogadores apresentam esse futebol aí. Ah, Vilela, mas foi campeão da Libertadores, mas já passou já. Agora tá fazendo papelão. O time agora tá fazendo papelão. Pode ser campeão, pode até ser. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A minha esperança é o Thiago Silva. Se o Thiago Silva não viesse, hoje eu não tenho esperança de nada. Vou torcer, vou viajar, mas eu não teria esperança de nada. Hoje, do jeito que a coisa tá, nesse desandar, nessa loucura aí, entra sempre aquelas entradas. Renato Augusto, que não desenvolve nada, agora o Barbosa entrando também, perde bola, aí gera contra-ataque, né? Um negócio surreal. Aí entra o Kennedy, a gente ainda vê um esforço dele, já entrou, postura e tal, marca a bola e tenta fazer, tenta chutar. É um alento, tem que deixar o menino aí, pra, de repente o Fluminense consegue gol aí, ganha cagado, sei lá. Mas o Fluminense 2024 é um nada em relação a 2023. Que tivemos dificuldades também, mas fomos, imponentes em várias partidas. 2024 não, é uma porcaria. Todo jogo é uma porcaria. A gente repete 500 vezes que jogou um pouquinho contra o Vasco, um pouquinho contra o Bragantino, um pouquinho contra o Atlético Mineiro. A gente repete as mesmas coisas. Os jogadores que não estão conseguindo produzir. O Cano, eu não sei se fizeram alguma coisa para ele, sei lá o que fizeram. Não consegue produzir. Aí hoje estava capengando, de repente se machucou lá. Que porcaria de jogo, gente. Como é que o torcedor vai se motivar com um negócio desse? Um jogo que era obrigação ganhar. O Fluminense tinha obrigação de ganhar do Juventude e de ganhar do Atlético Goianiense. Agora eu já não sei. O Atlético Goianiense ganhou do Vitória na Bahia, eu não sei. Se ficar nessa vibe, vai disputar lá embaixo. Coisa que eu não espero viver. Isso, né? Coisa que eu não acredito que o Fluminense vá passar. Vou torcer muito para que o Thiago Silva mude esse cenário catastrófico, a meu ver, né? Porque é uma coisa horrorosa, né? As atuações são horrorosas. O resultado prático em campo, na Libertadores, foi ok, excelente. Fizemos 14 pontos. Deus sabe como, mas fizemos 14 pontos. Tecnicamente, taticamente, horrível, mas conseguimos aquela história, né? Libertadores se ganha, não se joga, se ganha. Ok, vamos ficar nesse discurso da Libertadores. Copa do Brasil não dá para avaliar. A gente jogou contra o time que está em zona de rebaixamento de Série C. Não dá para fazer análise contra o Sampaio Corrêa, que teve chance também. Os jogadores foram para cima.
Sampaio Corrêa contra o time pesado nem chega no gol. Um Sampaio Corrêa contra o time pesado nem no gol chega. Contra a gente chegou, teve chance, teve o gol, o cara estava impedido por 1 milímetro, aí anulou o gol, porque obviamente foi bem anulado. Então, Copa do Brasil, por enquanto, não dá nem para falar. Sampaio Corrêa é igual a nada. Então não dá nem para falar. E a Libertadores, Deus sabe como, graças a Deus, o Fluminense está com 14 pontos. Vai ter o sorteio segunda-feira. Vamos respirar e vamos motivar, porque esses jogos já vão ter Thiago Silva. A minha esperança hoje com o Fluminense 2024 é Thiago Silva. Eu não vou ficar falando do Diniz, você sabe por quê? Porque o Diniz não vai sair. Então não adianta a gente ficar aqui, fora Diniz, fora Diniz. Agora, então, você se lembra quando eu falei para vocês? A torcida tá falando fora Diniz, agora que o Mário não manda embora. E renovou o contrato. Então, ele confia no trabalho do cara. Foi campeão ano passado, deu título, tá, é isso. E se você vai falar isso, muita gente vem para cima também pesado. A gente tem a torcida do Fluminense rachada, metade da torcida não quer mais o Fernando Diniz. Hoje tinha um cara lá, um amigo meu, estava quase tendo um infarto, xingando o Diniz, um horror, que substitui mal, que faz mal. Então o Diniz não adianta a gente debater. Esse treinador vai morrer abraçado. Isso não vai mudar. Então não adianta a gente ficar nos desgastando aqui, não adianta a gente ficar se desgastando aqui com o Diniz, porque não vai mudar. O Mário renovou o contrato. Ele renovou. Ele poderia ter segurado o Diniz até mais para frente, poderia ter segurado, não teria problema nenhum. Seguraria ele, né, mais um pouquinho, até novembro, e de repente em novembro, se as coisas encaminhassem bem, renovaria o contrato do Diniz. Mas não. Ele renovou o contrato do Diniz agora, na metade do ano, né? Um pouco antes da metade do ano, até o final do ano que vem. Então, não adianta o torcedor do Fluminense ficar fora Diniz, porque o Diniz só cai em duas circunstâncias, né? Agora que o Mário renovou, se o Mário mandar embora, ele paga uma multa contratual do ano inteiro de 2025. Vai ser uma burrice descomunal, né? Mas ele se colocou nessa situação a partir do ano que ele renovou o contrato do Diniz. Foi uma opção dele, foi um all-in do Mário. O Diniz se envergonhar, se o Fluminense não for bem, se o Fluminense não conseguir ganhar nada, né, e ficar apertado no Brasileiro, se o Diniz chegar e falar, cara, eu vou sair. Só que o Diniz também talvez não saia também, por orgulho, por querer ficar até o fim, querer disputar ali até o fim. Eu não quero acreditar que o Fluminense vai disputar para cair, mas esse futebol que o Fluminense está jogando, se não tiver um outro cenário, vai ser um futebol para ficar embaixo da tabela. Esqueçam vaga de Libertadores pelo Brasileiro nessa situação. Se o Fluminense não mudar da água para o vinho, com o Thiago Silva jogando, um time que seja... O Fluminense defensivamente é podre. Dos piores times do futebol brasileiro hoje defensivamente. É o time que é mais agredido, toma gols, uma série de gols, devastada a defesa, mas é vazada, né, na realidade, mais vazada. Esse é o cenário do Fluminense hoje. A defesa é horrível. Por isso a minha esperança do Thiago Silva dar um jeito, entrar como capitão e ajustar aquilo ali. Felipe Melo vai jogar com o Thiago Silva, joga um tempo, aí vai entrar Manuel, vai ser esse cenário aí. Pô, que coisa de maluco, cara. Então o torcedor do Fluminense hoje no Maracanã estava em estágio terminal, o torcedor, e com toda razão. Não há um ser humano hoje que possa defender esse momento. Se tiver, eu sei que teu amigo meu vai me passar mensagem, vai falar alguma coisa. Eu estou falando para você, não há defesa para esta porcaria que está sendo apresentada. Não há defesa. Hoje o Fluminense não tem defesa. Esse momento do Fluminense não há defesa para você justificar o que está acontecendo. Defesa que eu digo não é a defesa. A defesa já é uma porcaria. Hoje em dia é um negócio surreal, né? Qualquer clube vem para cima do Fluminense. A impressão que eu tenho tanto é que vocês viram o Carioca, né? O que foi o Carioca do Fluminense, né? Então, quer dizer, esse ano, nesse momento, não tem como defender o que está acontecendo com o Fluminense em campo. Mesmo nas vitórias que a gente vem, eu já falei para vocês, quando é uma vitória, são contextos diferentes. A gente critica porque jogou mal, não foi bem, o time perdido em campo, merecendo de ser a derrota, mas no final ganhou. Então a gente ameniza, mas fala que estava uma porcaria e tudo mais, mas ganhamos, então, vitória, aquela coisa toda, a gente veio para agora. Vocês imaginem se o Fluminense, com esse investimento que fez, que não é barato não, quanto é que vocês acham que é essa despesa desses jogadores? É alta? É uma despesa alta. Foi bem intencionada a compra? Eu acredito, a contratação, acredito que deva ter sido analisada, né, esses jogadores, em trazê-los para poder produzir como o time produziu em 2023 e foi campeão. Só que até agora não aconteceu. O único que aconteceu é Marquinhos. Os outros até agora estão nulos. Zero, nota zero. Né? E ganhando 400, 500, sei lá quantos mil reais, né? Porque isso aí, de certa forma, fala que não pode ser falado, salário e tal, só se alguém descobrir. Porque dizem que, né, não pode o cara saber quanto é que o outro cara ganha. Então, assim, é um dinheiro jogado fora.
porque os jogadores não estão rendendo. E talvez uma análise antes de contratar, porque às vezes você não contratando 2, 3 jogadores caros, você pode trazer algum jogador que seja mais barato e uma perspectiva. Eu não sei, eu não sou o scouter do Fluminense, não sou eu que vou analisar isso aí. Mas a verdade é que hoje todas as fichas que eu estou botando no Fluminense são em Thiago Silva e na volta de André e Xavier. Hoje a minha esperança é essa. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.